Você gosta de vestido? Quer aprender a fazer um vestido longo transpassado? Vem comigo que eu te ensino! Olá, eu sou Lucilda Silva, sou professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal Universo da Costura Cursos. O nosso vídeo de hoje é mais um da série Atendendo a Pedido de Inscritos. Nele eu vou atender a sugestão da Agnes, que foi para um vestido longo e transpassado. Então, se você aí também está querendo aprender a fazer essa peça da modelagem até a costura, vem comigo, vamos para o vídeo. Bem, aqui vamos para a modelagem do vestido. Para fazer esse molde, nós vamos precisar de um molde base, frente e costas, e vamos utilizar uma frente que tenha a pence de busto. Aqui eu já fiz a cópia da minha base e vou iniciar com a modelagem da parte frente. Aqui eu fiz a cópia até a altura de cintura, porque não havia necessidade de copiar aqui o restante da base. E aqui eu vou iniciar eliminando essa pence de cintura. Essa pence aqui ela tem 2 centímetros, então eu vou eliminar entrando aqui na lateral. Faço a marcação e traço uma reta aqui em direção à pence de busto. E agora eu vou prolongar essa linha aqui da cintura. Fiz aqui um prolongamento da linha da cintura e nessa linha eu vou colocar a mesma medida que eu tenho aqui na metade do molde, ó. 20 centímetros e meio, então essa mesma medida eu vou marcar aqui, porque esse transpasse aqui da frente, ele vai até o lado, vai chegar até aqui a lateral. Feito aqui essa marcação, agora eu vou colocar aqui na linha do centro a altura de decote que eu quero para essa peça, tá? A altura aqui do decote que eu quero vai ser de 14 centímetros. E é sempre bom fazer essa marcação, porque quando a gente vem aqui com a linha, ó, isso determina se vai ficar mais baixo, se vai ficar mais alto. Feita essa marcação, eu venho aqui com a minha régua de curva e vou traçar aqui, ó, inicialmente nessa direção aqui da marcação que eu fiz. Pegando aqui, ó, bem do início da cintura. E agora eu vou trazer essa marcação pra cá, ó, pra linha do ombro. Vou virar aqui a minha régua e vou fazer a marcação até aqui a linha do ombro. Encaixando aqui nesse ponto e nesse que eu havia parado a linha, eu faço o traçado. Se for preciso aqui, a gente sempre faz alguma correção, nesse caso não vai ser necessário, ó. Ela vai ficar assim mesmo. Feito essa linha, que vai ser o decote, eu vou marcar aqui a metade do ombro, 5,5, porque o meu ombro aqui ele tem 11, e vou traçar uma reta agora, desse ponto até a ponta da pence de busto. Porque essa pence de busto eu vou fechar, transferindo o espaço aqui para o ombro para formar o franzido. Feito isso, agora eu vou colocar a minha margem de costura, que vai ser de 1 centímetro em volta de todo o molde. Colocado aqui a margem de costura, eu vou cortar em volta do molde e também vou abrir aqui essa linha que eu fiz em direção à pontinha aqui da pence de busto. Recortei aqui, ó, em volta do molde, também abri a linha aqui que eu havia feito em direção ao ombro e agora eu vou fechar essa pence, dobrando aqui bem certinho na linha, trazendo aqui para outra, ó. E esse espaço que formou aqui no meio, eu vou colar um papel e ele vai servir justamente para formar o franzido aqui do ombro.
Bem, e aqui, ó, já fechei, colei tudo certinho, colei o papel aqui abaixo, a frente aqui, o coletezinho tá pronto, agora eu vou para a parte costa. E aqui para modelagem da parte costa, eu vou iniciar entrando aqui na linha do ombro 2 centímetros. E aqui na cava, nessa linha que é da cava, eu vou entrar 1 centímetro. Vou pegar aqui a minha régua curva, vou refazer esse decote aqui para o meio. Aqui eu vou marcar a mesma distância dos 2 centímetros que eu havia marcado ali em cima e venho aqui com a régua refazendo essa linha do ombro. Agora, com a régua curva, coloco aqui e refaço a linha da cava, finalizando sempre aqui, ó, na curvinha. Aqui na parte costa são só essas alterações, eu agora vou colocar a margem de costura e recortar. Então aqui, ó, tá pronto. Certinho aqui a lateral, se encaixando tudo direitinho. A parte da saia, eu não vou fazer molde, eu vou cortar direto no tecido, porque é só uma saia reta, uma parte reta, tá? Mas eu vou explicar direitinho agora na hora do corte, para vocês entenderem como é que vai ser cortada essa saia. Então, vamos pro corte da peça. Então, aqui vamos ao corte dessa peça. Para fazer esse vestido, eu vou utilizar aqui esse viscose, acho que ele fica perfeito, um caimento perfeito para esse tipo de peça, mas tem outros tecidos que você pode usar também. Um viscolinho, um crepe, tudo vai ficar bem aí para essa peça. Então, eu vou utilizar aqui esse viscose, aqui eu tenho 1,60 m e o molde é compatível mais ou menos com o tamanho M, então se você for fazer um tamanho maior, você vai precisar de um pouco mais de tecido. E vou usar essa malhinha aqui para forro, porque é bem transparente aqui o viscose, ó. Ele tem uma certa transparência quando a gente veste, então eu vou utilizar essa malhinha aqui para forro. Vou iniciar aqui o corte pela saia do vestido, que como eu expliquei para vocês, eu não fiz molde. Então, eu vou pegar aqui o tecido, ó. Vou dobrar assim, deixando mais estreito para facilitar. Aqui eu dobrei na largura. E a primeira coisa que eu vou cortar aqui vai ser a altura da saia. Vou alinhar aqui, ó, vou deixar bem certinho. E agora eu vou colocar aqui a medida da saia. A medida da saia foi 98 centímetros. Então, eu já venho aqui com a minha fita e vou colocar a medida de 100. Por quê? Porque 2 centímetros vai servir para a margem de costura, 1 centímetro para a barra e 1 centímetro para a parte da cintura. Então, eu vou vir aqui, ó, 1 metro aqui, né, 100 centímetros certinho. Ó, puxar aqui para vocês verem, ó. Aqui a minha medida foi os 98, os dois vai ser de margem de costura. E aí você, para fazer o seu, você tira a medida da altura exatamente que você quer da saia, tá? Então, vou puxar aqui para fazer a marcação. Ó, aqui eu vou colocar alguns alfinetes para marcar essa altura. E poderia usar também um giz. Mas aqui eu vou só colocar alguns alfinetes mesmo. Marcando aqui, ó. Aí faço mais uma marcação. Tudo com a mesma distância. Fazer aqui mais uma.
E agora que tá assim, ó, tudo marcado, tudo isso aqui vai servir lá pra saia, tá? Então agora que tá assim marcado, eu já vou vir aqui com a tesoura e vou fazer o corte. Aqui, ó, já fiz o corte e vou explicar pra vocês aqui, ó. Tudo isso vai ser a largura, né? Porque ele vai ficar transpassado aqui na frente. E no meu caso aqui, por que que deu certo fazer assim? Porque eu já medi. Então, ó, tudo isso aqui vai servir pra saia, tá? Vai ficar aberta aqui, transpassada na frente. E vou explicar pra vocês aqui que eu já havia medido, por isso que eu vi que dá certo, ó. Aqui eu tenho o colete da parte costa, então, ó, puxando aqui, ele vai ficar assim. E essa outra parte aqui vai ser justamente para costurar essa parte aqui da frente, ó. Então, aí ele vai ficar transpassado e sem costura na lateral. Se você for fazer com uma largura maior, que não dê para ser assim na largura do tecido, o que você tem que fazer é cortar com uma costura aqui na lateral, porque aí você vai cortar exatamente a largura da parte costa e exatamente a largura da parte frente, ok? Então depende muito aí do tamanho que você for fazer. Se for entre P e M, com certeza vai dar aqui na largura do tecido, a não ser que o tecido seja mais estreito. Já se for um tamanho G, de G para cima, provavelmente não vai dar, você vai precisar de mais tecido e vai colocar a costura na lateral, ok? O restante do corte aqui não tem segredo, eu vou posicionar aqui certinho, ó, em cima do tecido e vou fazer o corte. Vai ser só essas duas partes e mais a tirinha de fazer o laço. E também vou cortar essas mesmas partes aqui no forro, né? Aqui na malhinha de forro. Cortei aqui, gente, as outras partes e aqui, ó, eu vou cortar um forrinho para colocar na parte da saia. Só que eu não preciso cortar exatamente certinho aqui com essa borda, senão ele vai ficar mostrando. Então aqui, ó, coloquei um pedaço da malha e o que eu vou fazer é cortar posicionando assim na dobra e essa outra parte eu vou cortar arredondando. Assim eu não corro risco, né? Fica forradinha essa parte e eu não corro risco dele ficar mostrando aqui quando fechar o vestido. Então eu vou só colocar aqui certinho, ó. E eu vou inclusive deixar ele aqui um pouquinho antes, tá? Ele vai parar aqui, ó, uns 10 centímetros antes. Então até com o próprio tecido aqui já cortado, eu posso fazer esse movimento aqui, mais ou menos, só para ter uma ideia, assim, ter uma noção de onde eu vou vir cortando, tá?
é um forrinho mesmo bem menor. Aí aqui eu já venho, ó, cortando. Vou arredondando assim. A parte de frente vai estar o transpasse, vai estar mais fechadinho, né? É mais aqui para a parte costa que fica a transparência, ó. Aqui é o centro das costas, a dobra. E aqui eu venho arredondando. Ó, no final vai ficar assim. Vai ficar um forrinho com esse formato, porque aqui já vai ser o transpasse na frente, já tem um tecido aqui sobre o outro, não precisa tanto, tá? Então, aqui finalizei o corte, já a parte da saia com o forro, aqui as partezinhas da frente, já também com forro, ó, frente e costas, e aqui cortei 2 tiras na largura toda do tecido, e com a alturazinha aqui de uns 3,5 cm, mais ou menos, tá? Que é a tirinha que vai servir para o laço. Então, com isso, eu finalizei aqui o corte e agora vamos para a montagem da peça. E aqui vamos para a montagem do vestido. Aqui a parte que eu já adiantei foi passar ferro nas tirinhas, ó, dobrando ao meio. Essas são as tirinhas que vão servir para fazer o laço. Marquei aqui a pence da parte costa, aqui da saia. Aqui é o centro costa. E eu fiz a marcação aqui, ó, das 2 pences. Que na verdade essas pences é só para ajudar a encaixar aqui certinho com o colete. Passei overlock aqui na barra, já. E nessa parte aqui eu não passei overlock, porque eu vou fazer 2 dobras. Vou fazer uma bainha assim dobrada 2 vezes. E outra parte que eu já fiz também foi passar um overlock aqui, ó, nessa borda arredondada do forro da saia. E aqui, na máquina reta, eu vou iniciar fazendo a montagem aqui do corpinho do vestido. Eu vou colocar aqui a parte frente, colocar assim, ó, os 2 tecidos. Eu vou passar 2 costuras para puxar um pouquinho, tá? Puxar aqui para ajudar ele a ficar mais retinho, sem ficar embabadando. Então eu venho aqui, passo uma costura bem na bordinha e passo outra com a distância de meio centímetro. Como não se trata de um franzido, né, e o tecido também é fininho, é só para dar uma firmada no decote, eu não vou aumentar o ponto da máquina, não há necessidade. Passei aqui, ó, as 2 costuras, vou puxar aqui, separar aqui as 2 linhas de baixo, vou puxar só um pouquinho, só pra dar uma arrumadinha mesmo aqui no decote. Puxo assim, ó, um pouquinho e venho espalhando, só pra deixar esse decote firme, ó. Vou deixar ele assim todo retinho, porque essa parte aqui que não puxou, ele fica assim, ó, esticando. Então aqui, ó, ficou assim, bem firme. E agora eu vou vir aqui, passando uma costura de pesponto rente, ó, aqui na parte interna, pelo lado do forro, para fazer um acabamento e não ficar revirando aqui para a parte de fora. Passei aqui o pesponto, ficou assim, ó. Quando virar aqui pro lado interno, fica assim, um acabamento bem certinho. Agora eu vou passar aqui no ombro as 2 costuras. Essa sim vai ser para fazer franzido mesmo, porque é o franzidinho que ele tem aqui no ombro. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o ponto e vou passar da mesma forma que eu passei aqui. Uma costura na bordinha e outra com meio centímetro de distância.
Passada aqui as costuras, agora eu vou separar aqui as linhas para puxar, formando o franzido. Separando aqui, vou puxar essas duas da bobina, vou puxando aqui e espalhando. Puxei aqui, ó, formando o franzido. Agora eu vou conferir aqui com a parte costa, porque ele vai encaixar aqui, ó, com o ombro das costas, então a gente tem que tomar como base essa medida aqui do ombro costa. Certinho agora, ó, tá encaixando certinho aqui com o ombro costa. Eu vou puxar mais um pouquinho ainda, porque eu lembrei que tem a margem de costura aqui, né? Então ele deve ficar um pouquinho menor. Agora sim, ó, tá aqui o valorzinho da margem de costura. E a parte do forro aqui eu vou deixar dessa mesma largura. Tá ok aqui, certinho, o forro e a parte de fora. Agora eu vou repetir esse mesmo processo aqui do decote e do franzido para o outro lado da frente. Feito aqui o mesmo processo, ó, para o outro lado. Agora eu vou separar e vou vir aqui para a parte costa. Aqui na parte costa eu vou colocar aqui o forro e vou passar uma costura unindo aqui o decote. Passei aqui a costura, agora eu vou vir fazendo pix aqui em todo esse decote, ó, para soltar o tecido. A hora que a gente virar esse decote, né, para ele não ficar repuxando. Vou fazendo assim todo o decote. Vou vir aqui também fazendo a costurazinha de pesponto rente aqui por cima do forro, da mesma forma que eu fiz na parte frente. E passada aqui essa costura, eu vou vir unindo aqui os ombros, ó, o ombro da parte costa com o ombro da parte frente. Colocar aqui, ó, bem certinho, o ombro frente com o ombro costa, centralizando bem aqui as costuras, ó, do forro. E venho passar a costura. Ficou assim, ó. Costurazinha aqui do ombro. Vou fazer isso mesmo aqui pro outro lado. Passada a costura aqui do outro lado, ficou assim, ó. Agora os dois ombros aqui certinho. E antes de passar aqui a costura, para fechar a parte da cava, eu vou passar ferro para abrir essa costura aqui dentro, ó, para ela ficar bem arrumadinha.
E aqui eu já passei ferro, acabei não passando aberto, porque como o tecido é fininho, eu achei que ficava legal passar assim só para um lado mesmo. Agora eu vou vir aqui e vou colocar aqui do avesso para fechar essa parte aqui da cava, ó. Já vou vir aqui e vou passar uma costura unindo aqui com o forro essa parte da cava, de um lado até chegar aqui do outro. Passei aqui a costura, vou fazer alguns piques aqui também, tanto aqui na cava da frente, como também aqui na cava costa. Feito aqui, ó, os cortezinhos, agora eu vou virar e vou passar pesponto rente, não vou passar em toda a cava, vou subir até aqui, ó, próximo ao ombro, depois eu paro e venho fazendo aqui do outro lado. Finalizado aqui o pesponto rente, tanto aqui, ó, na cava da frente, como também nas costas, eu vou fazer agora esse mesmo processo do fechamento da cava e do pesponto rente com o outro lado aqui. Já repeti aqui, ó, a mesma costura para o outro lado e agora eu vou desvirar. E agora eu já vou vir aqui para costurar a lateral, para emendar aqui, ó, a parte da lateral. Deixar ela assim aberta e venho com a partezinha aqui lateral costa, ó. Fecho assim, forro com forro e aqui frente e costas do outro tecido. Fechei aqui a lateral, vou fazer esse mesmo processo aqui para o outro lado, mostrar aqui como ficou. Fica assim, a lateral aqui por dentro e aqui a parte de fora. Eu vou fazer isso mesmo aqui para o outro lado. Prontinho aqui o fechamento lateral, o colete agora tá aqui certinho, ó. Ficou assim. Agora eu vou separar aqui e vou preparar a partezinha da saia. Aqui para a parte da saia, eu vou iniciar costurando essas pences aqui, ó, da parte costa. Já tá marcada, então eu vou só dobrar aqui e passar a costura. Feito aqui a costura da pence, eu já vou vir aqui em toda essa volta aqui, ó, e vou fazer uma bainha estreita. Essa parte aqui até chegar na barra eu vou fazer com 2 dobras e lá na barra eu vou fazer com uma dobra só. Então eu já vou passar toda essa costura.
Finalizado aqui, ficou assim, ó, essa parte aqui que vai transpassar, ficar aberta, ficou com 2 dobrinhas e aqui na barra ficou com uma dobra, que eu já tinha passado o overlock. Agora eu vou colocar aqui o forro, vou marcar aqui o meio, ó, o centro costa. E vou marcar também o centro costa do forro. E vou marcar também aqui, ó, o centro costa do forro. E já vou vir passando aqui uma costura, colocar aqui as marcações, uma em cima da outra. E já vou vir passar uma costura aqui para prender esse forro com a saia. Passei aqui a costura, ó, e agora eu vou prender aqui esse outro lado aqui do forro, ó. Já vou marcar aqui para ficar a mesma distância. Mesma distância aqui, ó. Já coloco o finalzinho do forro e venho passando a costura. Então, passado aqui, ó, ficou assim, já com o forro. Eu vou fazer esse mesmo processo agora com essa partezinha aqui do colete. Também vou passar uma costura para ficar junto aqui o forro com a outra parte. E aqui, ó, depois que eu passei a costura, eu vou marcar também o centro costa para costurar lá na saia. Vou marcar aqui o meio costa e essa marcação do meio costa eu trago aqui para marcação do meio costa da saia. Vou colocar aqui certinho, ó, e agora eu vou passar a costura juntando as duas partes. Passado aqui a costura, ó, ficou assim. Agora eu vou fazer isso mesmo com essa outra parte aqui, costurando aqui do outro lado. Finalizado aqui a costura do outro lado, ficou assim, ó. Agora eu vou passar lá no overlock, vou passar aqui o acabamento de overlock para vir finalizar colocando o elástico aqui na cintura e também costurando aqui as tirinhas de fazer o laço. Aqui eu já passei, ó, o acabamento lá no overlock. E antes de colocar aqui o elástico, eu já vou preparar aqui as tirinhas que vai servir para o laço. As tirinhas eu já passei ferro, assim, dobrando ao meio. Então eu vou só passar aqui a costura, ó, virando as bordinhas para dentro, como se estivesse fazendo uma reata. Dobro assim as duas bordas, dobro novamente e venho passando a costura. Então aqui, depois que eu finalizei as tirinhas, eu vou dividir ao meio. E vou colocar aqui o elástico para quando for rebater, eu encaixar a tirinha aqui, ó. Encaixar ela aqui dentro.
E para colocar aqui o elástico, eu vou costurar na parte de baixo aqui, ó, da saia, porque depois, quando rebater, eu quero que ele fique escondido aqui dentro, não quero que ele fique aparente. Tô aqui com um elástico de 1 centímetro de largura, mas ele não é muito forte, por isso eu vou colocar aqui esticando bastante. Se você for colocar um elástico que estique, que seja mais forte, né, tenha mais pressão, aí você estica um pouquinho menos. Para colocar ele aqui, ó, e ele ficar escondido, não ficar mostrando depois, eu preciso passar uma costura inicialmente aqui, ó, bem nessa primeira borda, tá? E eu tenho que estar sempre cuidando também para ele não passar daqui. Se ele ficar passando, depois que rebater, ele vai ficar mostrando e eu não quero. Então eu coloco ele aqui para dentro, ó, rente com o overlock e vou passando a costura aqui dentro. Coloquei aqui, ó, o elástico, estiquei bastante. Mesmo assim, como eu fui esticando aqui sem uma medida muito certa, eu vou provar primeiro, ver se tá ok, para depois, se tiver certinho, é que eu venho aqui, ó, e vou rebater aqui para a parte de baixo. E aqui eu já provei, já vi que tá ok, não vai precisar mexer, tá? Tá certinho. Então eu vou vir aqui, ó, antes de rebater, e já vou costurar aqui, vou passar uma costurazinha fixando essa tirinha aqui de amarrar. Vou fazer isso desse lado aqui e do outro também. Então aqui, ó, depois que eu fixei a outra tirinha, eu agora vou rebater isso aqui para a parte de baixo, escondendo o elástico. Eu vou fazer aqui pela parte de fora, porque eu tenho uma visão melhor para deixar a costura bem retinha. Finalizei aqui a costura, ficou assim, ó, que é a parte de fora, e aqui por dentro o elástico fica todo embutido, não dá pra ver. Agora, pra finalizar, eu vou costurar aqui essas tirinhas, mais 2 tirinhas, aqui na lateral, uma aqui na lateral por dentro e outra na lateral aqui, ó, aqui do outro lado, sendo aqui por fora mesmo. Costurei essa aqui, ó, por dentro, é a que vai ficar com a parte, pela parte de baixo. Essa parte aqui é que vai transpassar por cima. E agora, o outro lado, eu vou costurar a tirinha aqui em cima. Aqui, exatamente na costura da lateral. Ficou assim, ó, a tirinha aqui na lateral, parte de costura aqui tá finalizado. Eu vou só tirar algumas pontas de linha, passar ferro, né, fazendo o acabamento e volto para mostrar a peça pronta. Bem, pessoal, aqui tá a peça finalizada, o detalhezinho aqui do franzido, ó, no ombro e o transpasse aqui, bem certinho. Aqui eu vou abrir um pouquinho para vocês verem como ficou a questão do forro, ó. Veja que ele fica assim, não fica mostrando, tá? A
tirinha aqui dentro, né, para amarrar. É da mesma forma que tem aqui por fora, tá? Tem o mesmo lacinho aqui por dentro. Vou virar aqui a parte costa para vocês verem também como ficou. Eu amei esse resultado, gostei muito dessa peça, espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal se você já não é inscrito, compartilhar com mais pessoas, deixa um curtir aí no vídeo, deixa um comentário aqui abaixo me contando o que você achou desses conteúdos. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.